Você já ouviu falar dos filisteus? Aquela antiga civilização que sempre aparece como os vilões nas histórias bíblicas. Hoje, vamos explorar o mistério dos filisteus e revelar 5 fatos surpreendentes que, talvez, você nunca tenha ouvido falar. Prepare-se para viajar no tempo e descobrir um lado completamente novo dessa história. Os filisteus eram um povo misterioso. Mas você sabia que eles não eram originalmente do Oriente Médio? Segundo estudiosos, eles vieram de terras ao redor do Mar Egeu, como Creta ou a Grécia, e migraram para a região que hoje conhecemos como a Faixa de Gaza. Essa migração ocorreu por volta de 1200 a.C., durante o colapso da Idade do Bronze, um dos períodos mais turbulentos da história antiga. Esse colapso foi marcado por invasões, declínio de grandes impérios e mudanças drásticas na geopolítica da época. Muitos especialistas acreditam que os filisteus faziam parte dos chamados povos do mar, um grupo misterioso de migrantes que surgiram repentinamente e invadiram terras como o Egito e Canaã. Esses povos do mar são mencionados em textos egípcios antigos, incluindo os registros do faraó Ramsés III, que lutou para conter suas invasões. Após chegar à região, os filisteus estabeleceram cidades fortes como Gaza, Ascalon e Ashdod, que formariam a base de sua presença na região. Embora fossem inicialmente estrangeiros, os filisteus se adaptaram rapidamente ao ambiente local, criando uma sociedade que misturava influências externas com elementos das culturas que encontraram em Canaã. Além disso, os filisteus não se limitavam à guerra, eles também desenvolveram práticas agrícolas, artesanato e comércio, integrando-se ao cenário econômico regional. Sua origem europeia foi confirmada recentemente por análises genéticas feitas em esqueletos encontrados na cidade de Ascalon, revelando que suas raízes estavam ligadas ao Mediterrâneo Ocidental. Isso não só reforça os relatos históricos, mas também demonstra como a migração e a interação cultural moldaram o mundo antigo. Os filisteus não eram temidos apenas por sua força militar, mas também por sua tecnologia. Eles foram pioneiros no uso do ferro, uma inovação que estava apenas começando a ser explorada em várias partes do mundo antigo. Essa vantagem tecnológica deu aos filisteus um poderio militar impressionante, permitindo que eles produzissem armas mais resistentes, eficientes e fáceis de fabricar em comparação às de bronze, que dominavam a época. Essa superioridade material tornava suas tropas praticamente imbatíveis em combates corpo a corpo. Além disso, os filisteus eram conhecidos por suas carruagens de guerra, que desempenhavam um papel crucial em sua estratégia militar. Essas carruagens, puxadas por cavalos treinados, não apenas aumentavam a mobilidade de seus exércitos, mas também lhes permitiam atacar com rapidez e precisão em terrenos planos. Para reforçar seu poder, os filisteus estabeleceram cidades fortificadas, estrategicamente localizadas para proteger seus territórios e garantir o controle das rotas comerciais. Cidades como Gaza, Gate, Ashdod e Ascalon formavam uma liga poderosa conhecida como a Pentápolis Filisteia, que era o centro do seu poder político e militar. Mas sua força não vinha apenas da tecnologia e da estratégia militar. Os filisteus também eram excelentes organizadores econômicos. Eles controlavam a produção e o comércio de ferro na região, o que lhes permitia não só sustentar suas campanhas militares, mas também desenvolver uma economia próspera. Esses avanços os tornavam uma potência regional que poucos conseguiam desafiar com sucesso. Se você já leu a Bíblia, os filisteus aparecem muitas vezes como os principais antagonistas do povo de Israel. Eles foram responsáveis por alguns dos episódios mais emblemáticos do Antigo Testamento. Um dos exemplos mais conhecidos é a história de Golias, o gigante filisteu derrotado por Davi com uma pedra e uma funda. Mas o que pouca gente percebe é que essa narrativa é apenas uma das muitas em que os filisteus desempenham um papel central. A Bíblia descreve várias batalhas entre israelitas e filisteus, com os filisteus frequentemente sendo retratados como inimigos poderosos e organizados. No entanto, o texto bíblico também dá pistas de que os filisteus eram mais do que apenas guerreiros. Eles tinham uma cultura rica e diversificada, com práticas religiosas próprias, incluindo a adoração de deuses como Dagon, que era uma figura central em sua mitologia. Escavações arqueológicas em cidades filisteias revelaram templos e artefatos religiosos que oferecem um vislumbre de suas crenças e rituais. Além disso, os filisteus eram conhecidos por sua habilidade em artesanato,
especialmente na produção de cerâmica, que era altamente valorizada na época. Embora a Bíblia os retrate como inimigos, também há relatos de interações mais complexas, como casamentos e alianças temporárias entre israelitas e filisteus. Isso demonstra que, apesar das tensões, havia momentos de convivência e troca cultural entre os dois povos. Essa complexidade nos lembra que os filisteus não eram apenas vilões, mas sim uma civilização com suas próprias contribuições significativas para a história da região. Os filisteus não desapareceram de repente. Eles foram lentamente absorvidos por outras culturas ao longo dos séculos. Como muitos povos antigos, seu declínio começou quando enfrentaram forças mais poderosas, como os assírios, que conquistaram grande parte da região onde os filisteus viviam. Essa conquista foi devastadora, destruindo cidades importantes e forçando os sobreviventes a se adaptarem ou se dispersarem. Mais tarde, os babilônicos, liderados por Nabucodonosor, reforçaram essa dominação, finalizando a destruição das estruturas políticas e culturais dos filisteus. Esses eventos marcaram o fim de sua identidade como um povo distinto. Apesar disso, sua presença continuou viva de forma indireta. Curiosamente, o termo Palestina, que se refere à região onde viviam, tem suas raízes na palavra filisteu, um testemunho de sua influência histórica. Além do nome, traços da cultura filisteia podem ser vistos em várias práticas e tradições que foram assimiladas por outros povos da região. Sua habilidade em trabalhar o ferro, por exemplo, foi herdada por civilizações subsequentes, e a localização estratégica de suas cidades continuou sendo importante para rotas comerciais e militares. É fascinante pensar que um povo que enfrentou tanto conflito e foi absorvido por impérios maiores ainda deixou um legado tão duradouro. As histórias bíblicas e os relatos históricos reforçam essa ideia, mostrando que, mesmo após sua queda, os filisteus continuaram a ser lembrados como uma das civilizações mais marcantes do Antigo Oriente Médio. Assim, mesmo que o povo filisteu tenha desaparecido como uma entidade política e cultural, sua memória sobrevive não apenas nos textos religiosos e históricos, mas também nos nomes, nas terras e nas histórias que moldaram a região. Nos últimos anos, arqueólogos descobriram muitos detalhes fascinantes sobre os filisteus, ampliando nosso conhecimento sobre esse povo enigmático. Em 2016, uma das descobertas mais significativas foi feita em Ascalon, uma das principais cidades filisteias da antiguidade. Escavações revelaram um cemitério contendo restos mortais de filisteus, algo inédito, já que cemitérios filisteus raramente eram encontrados. Informações genéticas que confirmaram sua origem europeia, conectando-os a populações do Mediterrâneo Ocidental, como Creta e a Grécia. Isso deu respaldo a teorias antigas que sugeriam que os filisteus faziam parte dos chamados povos do mar, cuja migração mudou completamente a paisagem do Oriente Médio. Essas descobertas não apenas corroboram os relatos históricos e bíblicos, mas também abrem novas perspectivas sobre as interações culturais da época. Por exemplo, estudos indicam que os filisteus adotaram aspectos culturais locais ao longo do tempo, incorporando elementos semitas em sua língua e práticas religiosas. Ao mesmo tempo, eles mantiveram características únicas, como estilos de cerâmica distintos e práticas alimentares específicas, que os diferenciavam de outros povos vizinhos. Além disso, os artefatos encontrados em escavações, como ferramentas, armas e objetos de adorno pessoal, revelam que os filisteus eram mestres no artesanato, especialmente no trabalho com o ferro. O estudo dos restos mortais também trouxe novas informações sobre a saúde, dieta e estrutura social dos filisteus. A análise óssea mostrou que eles tinham uma dieta rica em proteínas, baseada em carne e produtos agrícolas, como trigo e cevada. Isso demonstra que sua economia era bem estruturada e diversificada, capaz de sustentar uma população considerável. Além disso, a disposição dos corpos no cemitério sugere que havia uma organização social e hierárquica, com diferenças entre os sepultamentos, indicando a existência de uma elite governante. Cada nova descoberta nos ajuda a reconstruir a história dos filisteus, revelando não apenas quem eles eram, mas também como eles viveram e interagiram com os outros povos da região. Os filisteus eram muito mais do que os vilões da Bíblia. Apesar de serem frequentemente retratados como inimigos implacáveis do povo de Israel nas histórias do Antigo Testamento, eles eram uma civilização avançada,
com uma história rica e complexa que vai muito além das narrativas bíblicas. Sua cultura era marcada por um profundo conhecimento em áreas como a metalurgia, a construção de cidades fortificadas, o comércio marítimo e a agricultura. Eles formaram uma sociedade organizada, cuja influência ecoou por séculos na região onde viviam. A Liga das 5 principais cidades filisteias, conhecida como Pentápolis, Gaza, Ascalon, Ashdod, Gate e Ecrom, era uma demonstração clara de sua força política e econômica, garantindo que eles desempenhassem um papel fundamental nas dinâmicas regionais da época. Os filisteus também tinham uma religião distinta, centrada em divindades como Dagon, além de práticas rituais que incluíam sacrifícios e cerimônias que os diferenciavam dos povos vizinhos. Esses rituais não apenas reforçavam sua identidade cultural, mas também os ajudavam a manter a coesão social em tempos de conflitos constantes. Sua arquitetura, artefatos e práticas alimentares indicam que eram mestres na adaptação, misturando elementos de suas origens no Mediterrâneo com as influências locais de Canaã. Essa habilidade de absorver e adaptar-se a diferentes culturas mostra que os filisteus não eram apenas guerreiros, mas também diplomatas e comerciantes habilidosos. Ao longo dos séculos, os filisteus deixaram uma marca inegável na história do Oriente Médio, sendo mencionados não apenas na Bíblia, mas também em registros arqueológicos e históricos de impérios como o egípcio e o assírio. Mesmo após sua assimilação por outros povos, seu legado persiste, tanto no nome Palestina quanto nas contribuições culturais que influenciaram a região. Sua história é um lembrete de que, mesmo em meio a conflitos, há uma riqueza cultural e histórica que transcende as batalhas. Agora que você sabe mais sobre eles, que tal continuar explorando outras curiosidades bíblicas e históricas? A história dos filisteus é apenas a ponta do iceberg quando se trata dos mistérios e segredos da antiguidade. Se você ficou curioso para saber mais sobre outros povos mencionados na Bíblia, como os cananeus, os hititas ou os assírios, ou se deseja entender melhor as histórias e os contextos por trás das narrativas bíblicas, deixe suas sugestões nos comentários. E, claro, não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares que amam descobrir os mistérios do passado. Juntos, podemos mergulhar ainda mais fundo na fascinante história da humanidade e explorar as conexões que moldaram o mundo que conhecemos hoje.